Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Hugo Sofia. O Hugo é diretor de vendas da Medalha. Hugo, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado para vir hoje me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Agora, para a gente conhecer um pouco a tua trajetória, como é que você chegou aonde você está hoje, essa posição importante numa grande empresa, porque às vezes as pessoas só olham onde a gente está, mas elas não sabem o que a gente precisou superar como desafio para a gente poder chegar onde a gente chegou. Se você puder resumir a tua trajetória, a tua carreira, como é que você começou e como é que está sendo esse desafio para o nosso telespectador conhecer um pouco mais a tua trajetória, por favor, Hugo. Bacana. Bom, como você disse, toda carreira de sucesso também tem os fracassos, não é mesmo? E os fracassos são tão importantes quanto o sucesso, sem dúvida alguma. Eles me fizeram aprender a respeito de todas as etapas que deveriam ser concluídas. Iniciei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos multinacionais e migrei, depois de um determinado momento, para o mundo de tecnologia. Satisfatório, obviamente, o mercado financeiro é a vanguarda da tecnologia, então conheço a tecnologia desde que iniciei a minha carreira no mercado financeiro. E hoje estou inserido na ponta fornecedor e não mais cliente. E tão bom quanto estar no mercado financeiro e estar no mundo de tecnologia. Como é que foi essa virada de chave, Hugo? Foi uma oportunidade, foi uma decisão consciente que você tomou? Como é que isso foi, essa transição entre o sistema financeiro e hoje uma empresa de tecnologia? Foi uma decisão pensada, entendendo que o banco também passava por um processo de transformação tecnológica e, obviamente, existiria um determinado momento onde eu deveria acompanhar a tecnologia. Quando eu pensei num determinado momento em projetos que eu estava inserido no banco de transformação tecnológica, falei, bom, agora acho que é o momento de eu transformar as empresas com tecnologia e não ser transformado com a tecnologia. Esse acho que foi o grande shift da minha mudança profissional. E a questão de venda, onde é que você, ou quando você identificou esse teu talento, esse dom, além de ter estudado, obviamente, para isso, trabalhar em relação a relacionamento, a vendas em si, quando você identificou, já que você veio de banco, Sim. Né? Claro que dependendo daquilo que você faz no banco, você tem também esse movimento relacional, mas mais precisamente hoje focado em vendas, quando que despertou isso em você? Eu acredito que desde o início, né? Isso é algo que vem comigo desde cedo. Meus pais, tios, obviamente eu segui também uma carreira, né, onde a minha família já estava inserido. E mesmo no banco, sempre atendi, sempre trabalhei com relacionamento com pessoas. Então, a minha carreira de venda iniciou em 2009 até o momento, sempre atendendo clientes. Eu acho que é o apreço de me relacionar com pessoas, de estar próximo e de poder ajudar de alguma forma, seja com a tecnologia ou seja com alguma opinião construtivista. Agora, você teve uma experiência importante no exterior também, na Inglaterra, né? Como é que foi essa tua passagem por lá, tua permanência lá, que você ficou vários anos lá, o que isso trouxe para você de know-how, de visão, de crescimento de vida? Eu acho que foi super positivo, pois eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar em um país onde a cultura é completamente diferente da nossa e onde eu tive a oportunidade de ter as minhas primeiras responsabilidades, pelo fato de ter que trabalhar para poder estudar e vice-versa, e ter que conciliar essas duas atividades bem no início da minha vida profissional e pessoal. Eu fui para Londres quando tinha 17 anos, recém saído do colégio, e o objetivo era claro, era de poder aproveitar um país com uma cultura completamente diferente, né? Poder trabalhar e, obviamente, juntar dinheiro para poder fazer minha formação aqui no Brasil. E como é que foi papai e a mamãe vendo um filho com 17 anos indo embora? Olha, por incrível que pareça, foram os meus maiores incentivadores, sem dúvida. Obviamente que olhar para um filho num crescimento profissional e pessoal, eu acho que vale mais do que realmente as saudades que eles sentiram. Tivemos a oportunidade de nos ver depois de 2 anos e, bom, agora a gente tem a oportunidade de estar praticamente quase todos os dias juntos. E como é que foi a experiência lá? Alguma história que você destacaria de adaptação, de algum aperto que você teve lá, ou a coisa foi dentro do planejado? Eu acredito que Londres, eu tive vários momentos, né? Então, iniciar minha carreira profissional na cozinha, por exemplo, que é algo completamente diferente que eu faço hoje e que realmente não tenho grandes habilidades, foi um grande desafio. E fui crescendo, né? Então comecei ali na parte de ajudante de cozinha, depois, obviamente, olhando para a parte de alimentação, onde eu cortava os vegetais, enfim.
Então foram grandes mudanças em um curto espaço de tempo, porque ao momento que eu ia aprendendo e desenvolvendo a língua inglesa, eu ia conseguindo conquistar mais espaços nos ambientes profissionais, e todos esses que eu trabalhei, hoje realmente eu não faço parte, não sou inserido mais dentro desse ecossistema que eu fiz parte por bastante tempo. Um outro ponto de Londres, eu acho que aprender um pouco da cultura, né? É um povo realmente muito pontual, muito sério, um profissionalismo ímpar, de uma educação exemplar. Então acho que todos esses valores e todas essas qualidades eu trouxe para o Brasil, ela está na minha bagagem de vida com certeza. Agora, são 15 anos nesse universo de tecnologia, né? E você certamente acompanhou e tem acompanhado toda essa evolução. Então, a tua história meio que ela se mistura com o próprio desenvolvimento na área de tecnologia, né? Sim. Como é que você está vendo hoje? Qual a leitura que você tem desses últimos 15 anos? Eu converso com alguns amigos lá na Califórnia, no Vale do Silício, eu fico assustado com aquilo que esses caras já têm lá, que não chegou até aqui ainda, né? Onde você acha que a gente vai parar como humanidade quando se fala em tecnologia hoje? Olha, quando a gente pensa em tecnologia, eu acredito que não dá para pensar no fim. Todo dia é o começo, é o que eu falo. Hoje acho que a gente viu uma explosão de dados e eu acho que o grande desafio de todas as empresas e do universo de tecnologia é o que fazer com esses dados. Porque eu acho que houve um momento da captura desses dados de forma rápida, ágil, e hoje entender o que nós podemos fazer com esses dados e de que forma que a gente consegue trabalhar esses dados sem, obviamente, passar, né, uma situação de insegurança para as pessoas que estão fornecendo esses dados. Agora, você hoje está numa posição importante, desafiadora, uma baita, uma responsabilidade de ser um diretor de vendas na Medalha, né? Como é que está esse teu momento? Quais são os desafios que você hoje está à frente, principalmente considerando esse tempo de pandemia que a gente está vivendo? Como é que você se organizou ou se adaptou para que você continue com essa carreira de sucesso que você trouxe até aqui, Hugo? Olha, eu acredito que a pandemia realmente não trouxe coisas positivas. Se a gente puder listar uma, no meu entendimento, na minha opinião, sem dúvida, o trabalho do home office ele tem as suas vantagens. E uma delas é a gente poder viajar o país inteiro, sentado, obviamente, na frente de um computador, e de sul ao norte do país em questão de horas, o que permite, obviamente, eu passar a mensagem da Medalha, os produtos e de como a gente pode ajudá-lo, em questão de uma tarde, conseguir navegar por 3, 4 empresas em diferentes locais do país. Então, acho que isso é o ponto positivo da pandemia. Com relação à Medalha, acho que é um momento ímpar. A Medalha ela se propõe a dar voz ao cliente, ou seja, ajudar as empresas a entender o que está acontecendo da porta para fora. Muitas vezes as empresas hoje elas sabem o que acontece da porta para dentro, com os dados operacionais, receita, números de pedido, visitas no website, e a Medalha se propõe a entender o que o seu cliente pensa ou o que o seu cliente sabe que você ainda não sabe. Então o momento é fantástico, a Medalha, estou muito feliz. E como é que você se adaptou ao home office? Você é um cara de relacionamento, um cara de vendas e de repente se viu impossibilitado de continuar com as suas atividades relacionais, que é no fundo o DNA de todo executivo de vendas, de marketing, enfim. Como é que você também se reinventou nesse processo, Hugo? Boa pergunta. Acredito que no começo foi um desafio para todos e ao passar do tempo, como todos estavam de home office, acabou facilitando realmente esse relacionamento voltar no ambiente digital. Eu acredito que caso única e exclusivamente a Medalha ou outras empresas fossem restritas visitas, com certeza isso seria muito mais difícil. No caso, como foi algo global, realmente as pessoas tiveram que se reinventar na forma de se relacionar. E o ser humano se adapta fácil a tudo. E a gente conseguiu, obviamente, também se adaptar a criar relacionamentos digitais. E sem dúvida, como eu disse anteriormente, eu acredito que a tecnologia aumentou a capilaridade, a forma de eu conseguir atingir mais pessoas num escopo de tempo muito menor. Agora, falando especificamente da Medalha, só para o nosso telespectador conhecer o tamanho da empresa no Brasil, globalmente, se você puder falar um pouquinho do momento da Medalha, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador? A Medalha é uma empresa global, listada na Bolsa, presente em mais de 15 países. Hoje, mais de 1000 marcas líderes contam com a Medalha para ouvir os seus clientes. A Medalha tem logos fantásticos no Brasil, como a Vivo, como Bradesco. No mundo, estamos falando de Airbnb e outros grandes nomes. A Medalha ela tem como objetivo claro e simples dar voz ao cliente, ou seja, ajudar as empresas a ouvir os seus clientes. É uma empresa que nasceu em 2001, ali em Palo Alto,
onde 2 fundadores tiveram experiências negativas com os hotéis e tiveram, obviamente, a ideia de que forma que a gente pode ser ouvido, né? A Medallia ela nasce, curiosamente, 2 fundadores por experiências negativas nesses hotéis, eles sempre se hospedavam nos mesmos hotéis. Os hotéis tinham um entendimento que eles eram clientes, obviamente, fiéis, e na verdade eles eram clientes detratores. O que eu quero dizer com detratores? Aqueles que não propagam a sua marca de forma positiva. Eles com certeza direcionavam de forma negativa ou referenciavam de forma negativa aquele hotel, enquanto o hotel acreditava que eles eram os melhores clientes. Então a Medallia ela entra para cobrir esse gap, é o gap da experiência, onde o cliente entende que ele não tem a experiência devida e o CEO, a empresa, entende que atende aquelas experiências que o cliente espera. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Hugo Sofia. O Hugo é diretor de vendas da Medallia. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Hugo Sofia. O Hugo é diretor de vendas da Medallia. Hugo, a gente tem um viés muito importante no programa, que é falar da história. Mais do que falar da história, é aproveitar essas histórias de sucesso para inspirar pessoas. A gente entende que do outro lado ali da tela, provavelmente há jovens, há pessoas que hoje querem chegar aonde você chegou e muitas vezes não se vê capacitada, com dom, com talento para isso. Então a gente sempre se apoia em histórias de pessoas que já tiveram sucesso para dizer que é sim possível ter sucesso. Olhando para a tua trajetória, olhando para a tua história, algum momento ou alguns momentos onde você pode destacar, cara, isso aqui foi uma virada de chave, isso aqui foi um desafio que eu tive, que eu precisei superar. Olhando para trás, você consegue identificar quais foram os principais momentos decisivos para você chegar onde você chegou? Boa pergunta. Entendo que os grandes momentos decisivos foi quando eu me coloquei à disposição de ouvir e aprender. E principalmente ouvir aquelas pessoas que já estavam inseridas dentro do mercado. Sou grato a elas até hoje, obviamente não é um grande número de pessoas, mas são pessoas que foram determinantes no meu processo profissional, na minha trilha, onde teve sucesso, teve fracasso e teve muito aprendizado. Então eu não acredito que eu tive um momento específico que me ajudou na minha transformação ou na minha carreira de sucesso. Eu entendo que foram pessoas na qual eu me coloquei à disposição de ouvi-las e aprender. Entendo que essas pessoas já estavam inseridas no mercado há muito mais tempo e eu tive a oportunidade de ouvir. Eu acho que quem está disposto a ouvir está disposto a aprender e a evoluir. Então eu, com certeza, hoje e sempre dedico eu consegui trilhar uma carreira sólida. Eu falo que o sucesso ela é um resultado, né? E ainda está por vir muito mais sucesso. Uma carreira sólida foi ouvir essas pessoas que já estavam inseridas com muito mais experiência que eu dentro do mercado. E além dessa questão de você ouvir, o que você destacaria hoje? A principal virtude que o Hugo desenvolveu, que hoje fez com que ele chegasse onde ele chegou? Determinação, o que você poderia destacar? O que olhando para o Hugo assim, falar, cara, esse ponto aqui é um ponto que me se sobressai dentre outros pontos da minha vida? Bacana. Acho que primeiro os 3 princípios, 3 pilares básicos que eu trouxe dentro de casa. Princípios, valores e caráter, trabalhar com muita transparência e quando você se proporciona a ser uma pessoa de vendas, você tem que entender de pessoas, porque no fundo quem está por trás das empresas são pessoas. Se você entende de pessoas, você entende de vendas e entende que aquele é o seu caminho. Então eu acredito que esses 3 pilares que eu trouxe da minha casa, graças à educação dos meus pais, princípios, valores e caráter, em um trabalho, obviamente com muita dedicação e realmente de forma transparente, a grande chave talvez é o que, talvez não, é o que formou o Hugo de hoje. E sem dúvida vou ser um Hugo diferente daqui a 10 anos, mas obviamente com muito mais aprendizado. Assim como eu aprendi com os meus pais, esses 3 principais pilares, eu com certeza vou aprender outras novas qualidades e que vou aplicar na minha vida e daqui a 10 anos vou ter um Hugo ainda melhor. Questão do network, Hugo, a questão de relacionamento, né? Nós, como Prime, a gente tem uma missão especificamente no Brasil de disseminar o network profissional, não como um movimento pontual que a gente está culturalmente acostumado, mas como um processo estruturado, uma ciência onde ela te ensina como é que você desenvolve ativamente relacionamentos estratégicos, ou para você acelerar seu negócio, ou para você alavancar a sua carreira. Você como um executivo de vendas, obviamente isso está no teu DNA,
Como é que você investe seu tempo para poder se desenvolver como network? Como é que você investe a tua agenda para poder se conectar com pessoas, mais do que se conectar para desenvolver relacionamento? Como é que você lida com essa questão dos relacionamentos profissionais na tua trajetória, na sua carreira e nesse teu momento, Hugo? Bacana, obrigado pela pergunta. Eu acredito muito mais numa construção de relacionamento existencial do que visível. Então, é muito importante as redes sociais, é muito importante estar inserido dentro das principais redes sociais e, obviamente, fazer posts relevantes, explicar sobre o determinado lugar aonde eu trabalho, coletar informações, entender o ecossistema de parceiros, das empresas, mas mais do que isso é criar relações sólidas aonde eu passei. Então, por onde eu passei, eu criei relações sólidas e transparentes, eu fui uma pessoa positiva, onde eu construí relacionamentos construtivistas. O mercado é muito pequeno, o mercado financeiro é pequeno, o mercado de tecnologia é pequeno, das empresas é pequeno e tem uma rotatividade muito grande. Então a pessoa que você atendeu há 10 anos atrás pode ser a pessoa que você vai atender este ano em outra determinada empresa. Então eu entendo o relacionamento como o dia a dia. Construa relacionamentos sólidos e construtivistas aonde você passar todos os dias, que com certeza a sua rede de network, num determinado tempo, será formada por pessoas que te admiram. E mais do que isso, é a famosa referência boca a boca, onde todas elas vão estar falando sobre o Hugo de uma forma positiva e não negativa. Agora, a gente tem a cultura de venda no Brasil, né? Nós não temos a cultura de desenvolver relacionamento, porque todo relacionamento quer aceite ou não, um processo de relacionamento. Ninguém vai fazer negócio com empresa antes de fazer negócio com pessoas. E o brasileiro, não só o brasileiro, mas os latinos, eles estão hoje com um padrão mental assim, eu preciso vender para o Hugo. Se eu não tiver sucesso no Hugo, eu vou ter que procurar outro Hugo, até eu identificar um Hugo que tenha, nesse momento, a necessidade de comprar aquilo que eu estou vendendo. E o network, ele vai para um outro viés. O network, ele entende de que o Hugo, ele representa uma rede de relacionamento que eu não tenho acesso. Ao invés de eu tentar vender para o Hugo, por que eu não desenvolvo uma jornada de relacionamento com o Hugo? Eu desenvolvo uma relação de confiança e o Hugo me coloca na rede dele, transferindo a reputação dele para mim. Isso é uma virada de chave mental que nós, como Prime, a gente tem tentado disseminar no Brasil, né? Mas a gente percebe que a questão da venda é algo ainda muito padrão na mente das pessoas, né? Por mais que as pessoas entendam que racionalmente é muito melhor eu fazer negócio através do Hugo do que com o Hugo, elas insistem em identificar o Hugo como um fim e não como meio. Como é que você vê essa minha analogia? Como é que você vê essa diferença entre um processo de gerar negócio, quer seja no processo de venda, quer seja no processo do network profissional, Hugo? Perfeita. Entendo isso como a grande transformação que nós passamos com a venda tradicional. A venda tradicional vem passando por uma transformação significativa. Hoje eu vendo muito mais vendas que a venda consultiva, que é entender o que o cliente está... Cada cliente e cada executivo tem a sua própria agenda. E antes do cliente, do executivo, olhar para fora, ele tem que olhar para, obviamente, as agendas internas. E caso você seja um fornecedor, o primeiro passo é você entender se aquela demanda, se aquele teu serviço ou produto encaixa dentro dessa agenda. Porque muitas vezes é uma relação forçada. Então, uma venda consultiva, onde você se coloca no lugar do cliente, tenta entender as dores, tenta entender o momento e, se fizer sentido, obviamente, aportar o seu conhecimento e ser um recurso para o cliente, é muito diferente do que, na verdade, uma venda forçada, onde você tenta impor o seu produto ou o seu serviço. Então eu vejo que no Brasil está mudando, na América Latina também, de a gente sair desse modelo da venda tradicional e ir para uma venda consultiva, onde você passa a ser mais uma peça dentro do cliente e, obviamente, utiliza a empresa que você trabalha como um meio de habilitar aquele sonho ou aquela determinada vontade, aquela determinada demanda. E como é que você abre espaço na tua agenda para poder não só estabelecer conexões, mas desenvolver o tradicional e necessário relacionamento, Hugo? Eu acredito que desde que eu inicio o meu relacionamento, é sempre um relacionamento consultivo e não um relacionamento de vendas. Independente se esse é um lead gerado, obviamente uma oportunidade gerada dentro de casa, onde o cliente já demonstra o interesse, por exemplo, nos produtos do serviço ou da medalha, porque muitas vezes ele pode demonstrar esse interesse, mas não ter o conhecimento de fato daquilo que a gente oferece. Então, desde o início, eu procuro construir uma relação consultiva e não uma relação de venda. Olha, ok, você tem interesse na medalha, mas deixa eu entender um pouco mais, deixa eu te ajudar
a descrever ou a relatar esse teu desejo e essa sua demanda. Eu acho que dessa forma, iniciando um relacionamento desde o início, de forma consultiva e não de venda direta, é onde eu consigo um mix de, obviamente, conseguir aportar o produto e o serviço da medalha e criar relações sólidas e próximas aos clientes. E o que o Hugo precisa se apegar ou desenvolver para sair da cama todo dia com esse brio de poder ir atrás do negócio, poder gerar negócio? O que você busca como fonte de motivação, Hugo? Eu acho que, primeiramente, por ter saúde, já é a grande chave para eu, com certeza, levantar da cama e sair feliz de casa. E meu grande motivador, com certeza, é continuar transformando a vida das pessoas. Seja por um gesto, seja pelo meio da tecnologia da medalha, ou seja por uma ajuda. Então, talvez o cliente, naquele determinado momento, eu consiga identificar que, na verdade, a solução da medalha não é a solução que ele precisa, é uma outra. Se de alguma forma eu conseguir impactar positivamente para que ele busque a solução ideal e realmente transforme a vida dessa pessoa e consiga ajudá-lo, obviamente, no crescimento profissional dele, e impacte os clientes, eu acho que esse é o meu grande motivador. Transformar, ajudar e transformar a vida das pessoas. Seja por meio da tecnologia ou seja pelo Hugo. Pelo algum gesto positivo pessoal que eu possa fazer e, obviamente, transformar a vida daquela pessoa. Esse acho que é o meu grande motivador. E você, como um grande líder hoje, você tem seus liderados, né? Como é que você trabalha essa relação? Até porque você provavelmente tem uma velocidade diferente da velocidade dos seus liderados e precisa respeitar o tempo, o time de cada um. Como é que você consegue, Hugo, ser o Hugo, genuinamente, ou seja, o cara que vai para cima e faz o que tem que fazer, sabendo que atrás de você tem pessoas que você precisa, que de fato também façam a parte dele para que você consiga alcançar o que você tem que alcançar. Como é que você lida com esse desafio de liderar pessoas que muito provavelmente, até porque há uma distância entre onde elas estão e onde vocês estão, como é que você lida com essa situação? Eu tenho 1 minuto para você conversar conosco sobre esse tema. Bacana. Quem gosta de relacionamento precisa entender de pessoas. E quem entende de pessoas, entende de relacionamento. Uma vez que você respeite as pessoas, respeitando a individualidade delas, mas colocando, obviamente, os pontos e os objetivos claros, onde todo mundo tem que trabalhar em prol daquele determinado resultado, eu acho que é a grande troca, né? Eu não sei tudo, obviamente as pessoas que trabalham comigo não sabem tudo, então é uma troca. Obviamente nós temos um objetivo em comum e temos as tarefas diárias que precisam ser executadas, mas também temos o respeito às individualidades de cada um. Cada uma tem a sua característica, o seu momento, então entender pessoas é formar relacionamentos construtivistas e sólidos. Eu acho que esse é a grande sacada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, pelo nosso encontro. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.